Oi, meu nome é Luiz e eu não faço a mínima ideia se eu gostei ou não da série live action de Avatar. A segunda temporada da série sai esse mês, ela tá muito mais promissora que a primeira. Eu tava reassistindo a primeira temporada com a minha namorada e eu percebi que a primeira temporada, pelo menos, da série live action da Netflix, de Avatar, ela é lotada de contrastes. Contrastes de qualidade, principalmente, de absolutamente tudo. Tanto da produção, principalmente do roteiro. E eu não consigo decidir se eu gosto ou não dessa adaptação. Vamos começar falando óbvio. A série de animação original é absolutamente perfeita. Ela tem uma animação excelente, principalmente para a época, apesar do livro 1 ter ficado um pouco datado por causa da animação da época. O livro 2 e o 3 eles são perfeitos até hoje, desde a representação de diversas culturas asiáticas e basicamente o que todo mundo já sabe sobre a série. A qualidade do roteiro é impecável, as mensagens são impecáveis, os personagens são muito divertidos e muito legais de assistir. E honestamente, era o meu sonho de moleque ver uma adaptação live action de Avatar: A Lenda de Aang. E eu tenho certeza que era o sonho de muita gente por aí. Aí a gente teve o filme do Shyamalan, que foi um completo desastre, apesar de ter algumas poucas coisas que eu acho que o filme faz melhor do que a série, que eu vou abordar um pouco depois. Mas essa é a nossa primeira chance de verdade de ter uma adaptação fiel e completa da série pro live action. E, começando já, a adaptação da Netflix, ao meu ver, é boa. Eu acho uma série legal de assistir, muito divertida e tem o seu valor, inclusive perante a própria animação em muitos sentidos. Mas é o que eu falei, o contraste do bom e do ruim da série é muito grande. Tem muita coisa que é horrível, só que tem certas coisas no live action que são algumas das melhores coisas de toda a franquia de Avatar. Para começar com o bom, a produção em geral da série é incrível. Os sets, os cenários, as cenas de luta são impecáveis. Alguma ou outra que pode parecer um pouco artificial, até por causa de uso de 3D. Muitas vezes o Aang mesmo dominando o ar, voando por aí, ele parece até um boneco de PlayStation 3. Mas até pelo orçamento de seriado de televisão e não de Hollywood, isso é um pouco perdoável. E uma coisa que eu percebi nesse meu rewatch que eu achei fantástico é que a dobra dos elementos é muito bem feita. A dobra dos elementos live action é realmente uma coisa muito boa. O ar, terra, água é tudo muito bonito, convincente, principalmente a dominação de gelo na luta da Katara com o Paco é muito bem feita. Só que uma coisa que eu percebi que é a dominação de fogo, que eu acho que é a dobra mais usada ao longo da temporada, ela realmente parece que queima, que machuca. Você percebe que quando qualquer dominador de fogo cria chamas, aquele fogo ele estala, ele tem faíscas, ele realmente parece que vai queimar a pessoa que acerta. Ele realmente cria queimaduras feias, horríveis, um negócio realmente parece perigoso. Isso é uma coisa que eu sinto que não foi nem bem aproveitado no próprio desenho animado. O live action ele é muito voltado para um público um pouco mais velho do que a animação era, então você não podia mostrar a dominação de fogo queimando a galera realmente. Então parecia que a dominação de fogo no desenho era meio que uma arte marcial, um jato de energia genérico que só ia queimar e machucar alguém quando realmente o roteiro precisasse. No live action não, você realmente fica com medo toda vez que alguém acende uma bola de fogo, porque aquele negócio parece que vai explodir na cara da pessoa. Isso foi muito bem feito e é realmente intimidador, que é o que a Nação do Fogo tem que ser. Tem um motivo para eles serem tão perigosos no universo e é porque a dominação é embaçada. Já os figurinos, por exemplo, eu acho que é onde começam um pouco dos contrastes. Eles são perfeitos em questão de fidelidade, eu acho que eles adaptam muito bem o figurino do desenho animado, ele transmite muito a cultura de cada nação, isso é realmente muito bem feito, é muito coeso, realmente tem um padrão de vestimenta de cada nação, e isso é muito bem respeitado. Mas eu achei, e eu tenho certeza que isso é uma crítica até frequente para a série, que em alguns momentos parecia um pouco de cosplay demais. As roupas elas são muito limpas e eu acho que a saturação das cores foi um pouco demais. Foi uma fidelidade talvez excessiva à estética do desenho animado.
Uma coisa que eu vi que mudou um pouco nos trailers da segunda temporada foi justamente a paleta de cor das cores do Aang. Na primeira temporada as cores dele estavam muito saturadas, parecia muito uma fantasia. Realmente não pareciam as roupas de um moleque que estava viajando por aí sozinho em cima de um bisão gigante. Tava tudo muito bem cuidado e isso acabou tirando um pouco da minha suspensão de crença. Acabei percebendo que era, nossa, realmente uma série, isso é um figurino, não só uma roupa que aquele personagem naturalmente usaria. E esse é um ponto que eu acho que o filme do Shyamalan fez melhor. Vocês podem me odiar o quanto vocês quiserem. Se tiver alguém assistindo, né, porque começo do canal, espero que alguém assista. Apesar de todo o whitewashing e os desrespeitos às referências culturais da série animada, o figurino de Último Mestre do Ar me pareceu mais natural. Não eram culturalmente apropriados, que eu saiba, era realmente uma releitura genérica do que eram as roupas nos quadrinhos. Não teve o mesmo nível de carinho colocado que nem na produção do live action atual, mas eu achei que as roupas elas eram fiéis o suficiente à animação e não pareciam artificiais. Realmente pareciam roupas que os personagens daquele universo usariam de verdade. Tecido, gasto, sujo, ainda preservando as cores das roupas tradicionais. A Katara e o Sokka ainda usam azul, o pessoal do Reino da Terra ainda usa verde, o pessoal da Nação do Fogo ainda usa roupas primariamente vermelhas, e essa estética é mantida. Mas é um detalhe, é uma ótima produção que eu acho que se passou um pouco só de querer ser fiel demais a uma série animada, que claramente tinha uma licença poética para aquele tipo de mídia. E apesar da produção estar muito boa, talvez tenha sido um erro de entender a mídia e as necessidades do live action para passar credibilidade. Os personagens, outro contraste. Alguns são muito bem adaptados. Para mim, os dois melhores personagens da série são o Zuko e o Iroh, até porque eles são dos dois personagens mais bem desenvolvidos do desenho. Então é natural que eles sejam os melhores do live action. Mas isso não desculpa o fato de que o resto do elenco é bem fraco. E eu não falo só dos atores. Os atores eles estão fazendo um trabalho competente. Às vezes eu senti até que um pouco de falta de direção para os diálogos ficarem um pouco mais acreditáveis. Mas o problema está mesmo no roteiro. O Aang, eu gostei do Dr. Aang, eu não achei ruim. Eu acho que ele fez um bom trabalho. Eu gostei ainda mais da presença dele na segunda temporada, nos trailers pelo menos. Eu acho que ele estando mais velho, o ator, eu acho que condiz mais com a linguagem do live action. Eu acho que isso se aplica pro elenco todo, talvez. Mas a Katara tá uma porta. A atriz não é ruim, ela é boa. Eu acho que ela esteticamente e culturalmente é apropriada pra personagem. Não vejo nenhum problema nisso. Ela tá bem caracterizada, o penteado dela tá ótimo, inclusive até na luta final dela com o Baco, quando ela solta o cabelo fica bem parecida com o personagem do desenho até nas temporadas seguintes. Mas a Katara da animação, ela é espirituosa, ela tem uma personalidade forte, ela é levemente autoritária, entendeu? Ela tem pavio curto, que isso é uma coisa que eles tiveram atenção até em A Lenda de Korra. O Tenzin, o filho do Aang da Katara, ele tem um pavio curtíssimo, porque ele puxou a mãe, isso é um traço de personalidade da personagem que eu não vi absolutamente nada no live action. Eu adoro a Katara como personagem, eu acho ela muito boa, e isso me irrita um pouco. O Sokka não faz piadas, sendo que ele é o núcleo humorístico do desenho. Eu sei que precisa baixar um pouco a bola disso no live action para dar um pouco mais de seriedade pra trama, mas sabe, ele tinha que ser mais bobão. Eu acho que o Sokka do live action atual da Netflix, ele tá até um pouco parecido com o Sokka do filme do Shyamalan, que é outro que é meio porta, que não faz piada, que não tem senso de humor e vira só um personagemzinho heróico genérico. E agora eu acho que a pior parte de tudo, que é o que realmente me deixa em dúvida se eu gosto ou não da série, porque todos os defeitos que eu falei até agora não me impediriam de gostar muito da série. Eu acho que são coisas pequenas que podem até ser corrigidas ao longo do desenvolvimento do seriado nas próximas temporadas. É normal que uma série nova demore um pouco para se entender e se desenvolver bem. Mas uma coisa que não me faz perdoar a primeira temporada de Avatar live action é que o roteiro é horrível em alguns pontos chave da história. Por que caralhos
A Katara e o Sokka, que são irmãos, foram juntos para a Caverna dos Dois Amantes. Tipo, eu entendi a parada do amor fraterno e ok, eu não tô falando que implica nada esquisito nesse sentido que você sabe que pode implicar, não é isso. É só que foi só uma consequência deles ignorarem completamente o arco do romance entre a Katara e o Aang. Eu não sei se é porque os atores tinham uma diferença de idade muito clara por causa da aparência, mas a primeira temporada trata o romance dos personagens na animação, uma certa inocência que eles poderiam ter traduzido melhor. Entendeu? Nunca foi nada explícito. O Aang era um garoto mais novo que tinha um crushzinho na Katara, que era um pouco mais velha. E não tinha nada que eles não pudessem ter desenvolvido também no live action. E acabou resultando nessa cena constrangedora que, sabe, patético, muito patético. Uma coisa que me incomodou muito também é que eu não senti o tempo passar. Eles ficam semanas, até meses viajando. Todas as 3 temporadas da animação se passam ao longo de um ano inteiro. E essa é outra coisa que eu acho que o filme do Shyamalan acertou um pouquinho mais. Apesar das cenas não serem boas, essas cenas de passagem de tempo existem. Você vê entre as cenas principais de desenvolvimento do filme, você vê algumas cenas de montagem, eles viajando e encontrando outras pessoas, ajudando outras pessoas ao longo da jornada, e me deu a impressão de que a série passava um episódio por dia, sabe? De que o tempo que eles percorreram ao longo da temporada foi muito curto. Eu acho que isso é uma coisa que faltou muito, o senso deles estarem numa jornada, do tempo passar. E isso também dava tempo dos personagens se desenvolverem um pouco melhor. Eu acho que se esse ponto tivesse tido um pouco mais de atenção, a história teria sido um pouco mais coesa. E outra coisa que eu achei demais, assim, foi a questão de todo o arco da tribo da Água do Norte. Eles complicaram tanto a lógica dessa saga. Na animação, eu acho que a saga da tribo da Água do Norte é uma das minhas favoritas, mesmo. Eu adoro a questão dos espíritos da lua e do oceano serem 2 peixes mortais que ficam andando no yin e yang, que eles estão daquela forma porque eles querem ensinar a humildade para a humanidade. Só que aí eles complicam absurdamente esse plot de que, por algum motivo, eles fizeram com que o Zhao descobrisse que aquela noite que ele estava invadindo a tribo da Água do Norte é uma noite específica em que os espíritos da lua e do oceano eles se manifestam em formas mortais. Não, eles estão sempre em formas mortais, não é um dia específico. E para ele conseguir matar o peixe, ele precisou encontrar a faca do Avatar Kuruk, que é uma faca que ele encontrou no mundo espiritual que podia matar o peixe. Mas se o peixe já era uma versão mortal do espírito, por que ele precisava de uma faca especial para matar o espírito? Sabe, criaram soluções para problemas que nem existiam. Eles criaram um problema para apresentar uma solução para um problema que não existia antes. O desenho é simples e é muito eficaz. Simples. Ele vai lá com um plano impossível de invasão, que ele sabe que um plano de invasão direto da tribo da Água do Norte seria completamente fracassado, só que ele tem um mais na manga, que é matar o espírito da lua e acabar com a dominação. E é ótimo, é muito bom. E ele vai e ele consegue. Isso volta pro arco da Yue, que se sacrifica para trazer o espírito da lua de volta. É lindo. E também uma coisa do arco da tribo da Água do Norte que foi prejudicado foi justamente desse senso de que o tempo não passou. Eles fizeram com que a Yue se apaixonasse pelo Sokka, porque eles já se conheciam antigamente no mundo dos sonhos, porque ela conseguia se transformar num espírito raposa, que ia para os sonhos dele, então ela já conhecia ele. É muito convoluto, sabe? Não precisava disso, não precisava. Porque na animação, eles ficaram semanas na tribo da Água do Norte, morando lá e convivendo com eles. Então deu tempo para Sokka e para Yue se conhecerem e se apaixonarem naturalmente. Toda essa questão da tribo da Água do Norte me incomodou profundamente. A questão do roteiro, estupidamente complexo por algum motivo. E aí a gente chega no final do último episódio e é quando eu começo a abordar o melhor aspecto do live action,
que é o espetáculo. Todo o visual de batalhas em geral e todo momento literalmente espetacular, no sentido da palavra, de espetáculo, da série é primoroso. É primoroso. E é aí que entra mais um contraste que me deixa indeciso pra saber se eu gosto da série ou não. Porque eu não sei se eu gosto da série ou se eu gosto desses momentos incríveis da série. O Aang usando o espírito do oceano é visualmente incrível. É muito bem feito. A destruição é absurda. Eu acho que até por isso que eles fizeram ele ser possuído pelo espírito do oceano e perder o controle. Porque ele ia poder matar o tanto de gente que matasse naquela calamidade que ele criou. Porque aí é culpa do espírito e não do Aang que não mata. Faz sentido. Ok. Válido. Acho que não prejudicou. Esse ponto do roteiro não prejudicou em nada. Tudo bem. A cena do começo da série, da invasão da Nação do Fogo nos Templos do Ar, aquilo foi muito bom. Foi violento, realmente mostrou que os Dominadores de Fogo foram impiedosos com os Nômades do Ar. Aquilo foi uma chacina, um genocídio. Isso eu achei muito legal. E como eu falei, as cenas de luta estão muito boas, todas as cenas de dominação estão incríveis. A luta da Katara contra o Paco é muito bem feita, inclusive pega cenas diretamente da animação de forma muito bem adaptada. Só que a gente chega no que eu acho que é a melhor, ou pelo menos uma das melhores cenas, na minha opinião, de toda a franquia de Avatar. A cena da Kyoshi. Aquilo é um absurdo, um completo absurdo. Toda vez que eu assisto essa cena, eu começo a dar risada incontrolavelmente, porque é um absurdo de boa. Eu acho que uma coisa que a gente viu muito pouco durante até as animações é o real potencial de poder de um Avatar. A gente viu isso no final da série original, do Aang contra o Ozai, em que ele derrota o Senhor do Fogo no estado Avatar e usa todos os elementos ao mesmo tempo de forma implacável. A gente viu a Korra fazendo isso em muitos momentos também, e a Korra é muito mais violenta, agressiva, então ela usava muito bem o estado Avatar, quando ela usava pra valer. Mas eu ainda acho que é uma coisa que a gente vê muito pouco. O Avatar ele é descrito como essa criatura de poder inimaginável que quando ele entra no estado Avatar, ele basicamente ganhou a luta. Só que eu acho que nenhuma dessas cenas, talvez a do Aang contra o Ozai, porque é realmente muito boa, mas é difícil bater de frente contra a cena da Kyoshi. Cara, ela possui o Aang, ela sai voando que nem um foguete, salva a Katara. Ela sai voando de novo que nem um foguete e com a melhor trilha sonora da série inteira tocando, que tem uma parada até meio Ghost in the Shell, com aquele coro de vozes femininas muito foda. Ela cai no chão, cria uma onda de impacto que derruba todo mundo. Ela cria um tornado com dominação de ar para atrair todo mundo para ela. Ela cria tentáculos de água para puxar todo mundo para ela. E ela levanta um monte de pedra e incendeia o tornado de filha da puta. Eu não consigo expressar o quão foda essa cena foi. Pelo menos eu achei, sabe? Meu Deus, só falando dela eu já fico em êxtase. Que merda é essa, cara? Tipo, diálogos medíocres, atuação um pouco cafona, aí umas lutas fodas, mas uma adaptação de roteiro muito merda. E a melhor cena da franquia. O que eu faço agora? Eu gosto dessa série? Eu não gosto dessa série? Ou eu não gosto da série, mas amo as cenas de luta? Eu sei lá, não tenho resposta. Eu espero muito que a segunda temporada conserte muitos dos problemas que eu comentei aqui. O romance do Aang e da Katara é um ponto-chave da história e ele precisa começar a ser desenvolvido. Não dá pra deixar isso pro livro 3. Vai ficar corrido, vai ficar forçado. O ator do Aang parece ser mais velho que eu já. Já deu, ele já não é mais uma criança, vocês podem fazer ele se apaixonarem, tá tudo certo. Pelo que eu vi, a Toph tá espetacular, então eu não tô nem preocupado com isso, porque eu acho que de qualquer jeito ela já vai estar perfeita. A atriz é ótima, apesar de ser um pouco mais velha, mas eu acho que, como eu disse, com live action. O figurino dela tá perfeito, a atuação e a voz dela estão muito boas, e eu acho que eles finalmente vão encontrar o chão deles na segunda temporada, eu tenho fé. Eu amo a franquia de Avatar, eu acompanho tudo deles, eu espero que eles melhorem bastante, eu quero que eles ganhem bastante dinheiro da Netflix para financiar a franquia, porque eu não quero que a franquia flop depois do vazamento do filme animado. Então, veremos. Mas é isso. Se você está assistindo o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, porque eu pretendo fazer outros vídeos falando sobre coisas que eu consumo.
Esse canal é realmente um jeito de eu direcionar os meus hiperfocos, de eu direcionar as minhas ideias que eu quero expressar. Então, seja bem-vindo, inscreva-se para receber os próximos vídeos. Tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado e grande abraço. Até mais.